Fomos ao intervalo com um pedido aqui de voz do Zé Paulo. Qual era a sua... É apenas uma observação, uma nota lá de pé de página aos comentários do Ziller e de Dom Dimas. Parece que nós não podemos nunca perder de vista que estamos tratando de instituições, são instituições, a ciência, não é? E a religião, especificamente a igreja, que são instituições sociais, históricas, condicionadas historicamente, que não apenas têm contradições ou tensões no seu relacionamento mútuo, mas têm tensões nos seus próprios campos, não é? A história da ciência é cortada por conflitos entre concepções e entre cientistas. Não há uma comunidade científica harmônica. E penso também que a igreja, como instituição social, ela conserva tensões, contém colisões. Me parece que não devemos perder isso de vista, embora elas remetam a instâncias, creio que discutiremos isso em seguida, que penso são instâncias diferentes. A instância da fé é uma instância e a instância do conhecimento científico ou do conhecimento tucur dispõe de um outro tipo de legalidade, de estrutura, enfim. Para a gente entrar nesse aspecto, eu vou até questionar um pouco o Rony num aspecto que era até meio lendário, não sei se propagandístico, e me desculpe falar nesses termos, que se dizia, bem, pelo menos os próprios judeus que professam, né, a religião judaica, dizem claramente que a religião judaica tinha sempre um ensinamento científico, tem sempre, que até aquela coisa do porco já não comer carne do porco já era até uma defesa contra doenças da época, que tudo teria uma base num conhecimento adquirido. Na verdade, aqui eu acho que você tocou em dois pontos. O primeiro ponto é que a gente entende que a Bíblia, né, foi dada por Deus. Se ela foi dada por Deus, todo o conhecimento, o ensinamento necessário ao homem está lá. Tudo aquilo que faz bem. No caso do porco, eu não diria que o porco ele faz bem somente ao corpo do ser humano. Faz mal, no caso? Desculpa, faz mal ao corpo do ser humano por determinadas características. Na verdade, a gente está falando aqui de duas coisas, né? Existe o corpo do ser humano, mas existe a alma. Deus não fala só do corpo, ele fala também da alma. Até a mesma alma, na religião, ela é muito mais importante do que o corpo. O corpo tem a sua importância, a gente vive esse mundo. Mas o corpo, ele é limitado. A alma, religiosamente, ela foi criada para viver para sempre. Mesmo depois da partida do corpo. Depois que ela se separa do corpo. Agora, com relação a que o judaísmo sempre tem um ensinamento... A gente acredita que, exatamente pela Bíblia ser algo divino, tudo está lá. Não vai estar com o mesmo nome. Você pode falar de algum avanço científico como doação de órgãos, que há 3.000 anos atrás, quando a gente recebeu a Bíblia no Monte Sinai, não existia. Mas como é que um rabino pode falar sobre isso hoje? Nós temos regras claras, escritas na Bíblia, que me respondem essa questão, por exemplo. Então, na verdade, o que eu quero dizer é que anda junto. Embora seja uma interpretação, né? O Ziller até tem um certo conhecimento específico, até por origem ele é judeu, né? Mas, isso que você está propondo não é uma interpretação assim, um pouco fundamentalista da leitura dos livros sagrados? Ou da Bíblia? Posso dar o exemplo da doação de órgãos? Eu posso falar rapidamente sobre isso. Qual o grande dilema de doar os órgãos? Eu estou falando aqui, se você doar um rim, não há problema nenhum. Porque o problema é encontrá-lo. Encontrar, com certeza. Mas a gente vê para começar. Então, se a gente fala, eu vou falar rapidamente. Se você fala da doação de uma pessoa, dela doar um rim, que ela consegue viver perfeitamente, somente com um, ela pode doar, isso é considerado um ato de extrema bondade, necessário, um dever do ser humano. O problema ele começa quando você tem que doar o coração de uma pessoa. Aqui você tem duas questões muito simples, que a Torá, que é como a gente chama a Bíblia, trata dela muito claramente. E você vai ver que não é interpretação. Você tem o valor de tirar uma vida para salvar outra, algo muito claro. Agora, se essa pessoa já morreu e o coração dela está batendo, então acabou a questão. Então a pergunta é quando você considera que uma pessoa faleceu? As duas questões nós temos muito claras. A gente sabe... pelo nosso ensinamento, o que a gente acredita, que a gente recebeu e está aqui para todo mundo ler.
que, por um lado, você não pode brincar de Deus no sentido de decidir quem tem que viver e quem tem que morrer, independente de sexo, idade, religião e assim por diante. Mas o segundo fato é que, pela religião judaica, está escrito no Talmud, que uma pessoa morre quando a respiração dela irreversivelmente acaba. Isso que significa hoje em dia que o tronco cerebral dela morre. Ela pode estar com o tronco cerebral morto, mas o coração batendo. Então, religiosamente falando, a alma saiu e você pode doar o órgão. Então, não estou falando de uma coisa que é muito clara. São 2 valores, você analisa, eles estão escritos, não interpretados, e está lá, preto no branco. Deixa eu pegar esse aspecto, inclusive você falou, com a pesquisa, doação de órgãos. Isso foi muito discutido aqui mesmo, em alguns dos programas nossos, e aí eu vou instar o Dom Dimas a manifestar sobre isso. Quando se falava da morte cerebral, tá, que já é uma coisa aceita quase que universalmente, a própria igreja não me parece que conteste essa questão, e a Rosália Otero, por exemplo, uma cientista ligada às pesquisas de células-tronco, dizia, poxa, mas é muito semelhante quando se tem um embrião. Enquanto a igreja acha que o embrião já é vida, os judeus parece que só depois, já com 40 dias, né, que consideram, os cientistas falam que esse feixe nervoso seria os 14 dias, e a igreja mantém-se redutível quanto à questão de haver vida, né? Mas se não existe, portanto, um núcleo neuronal, não haveria vida. E aí, esse conflito existe por quê? É uma questão de fé mesmo? Não podemos trazer para o campo da ciência, então? Não, me parece que a discussão é científica, sim. O que se coloca é que já desde o momento da fecundação, o programa genético já está definido do que a pessoa vai ser até a sua morte natural na velhice. Então, a partir dessa ideia, e aqui até prescindindo do conceito de pessoa, porque esse é um conceito um pouco ambíguo dentro da própria psicologia e de outras áreas do conhecimento, mas parece que o atual estágio da ciência deixa muito claro que a programação genética de tudo aquilo que o indivíduo vai ser já está definido desde aquele momento. Então, baseado nisso, é que a gente respeita a sacralidade da vida já naquele momento. Aí até prescindindo do problema da consciência ou não, ou do estágio de desenvolvimento desse embrião ou não, ou da presença do córtex cerebral, por exemplo, ou não. E o mesmo se diz com relação ao fim da vida. Não é sempre muito fácil de definir quando a pessoa morreu. Essa discussão do transplantes de órgãos, mesmo do ponto de vista da ciência, continua sendo muito crítico. Eu tive a oportunidade de participar de um debate, de um estudo bastante aprofundado, feito por 3 professores de medicina, sobre a questão dos anencéfalos, que está aí na ordem do dia. Ou seja, crianças que não têm o cérebro, que fatalmente morrerão ao nascer, né? Não resistirão muito. Resistirão algumas horas, alguns dias também, nós temos casos, ou até um pouco mais. Mas o que esse estudo mostrou quanto mais tenra é a idade, mais difícil a detecção de um critério de morte, né? E mesmo aquele neném que nasce ou com uma grave malformação no cérebro, ele reage a certos estímulos. Ainda recentemente tivemos um casal que levou a sua gravidez à frente e testemunha isso com muita alegria, né? Mesmo tendo tido a criança sobrevivendo por 6 horas, lembrando de que aquela criança mamava, aquela criança fazia cocô, xixi, ela reagia, inclusive, em termos de batidas do coração, quando a mãe se aproximava e quando a mãe não se aproximava. Então, a mãe até dizia, entre o remorso de matar o meu filho e a saudade das poucas horas que nós vivemos com ela, eu agradeço pela segunda. Já que a gente entrou nisso, eu vou até tentar colocar as questões mais atuais para a gente depois retomar também alguns aspectos de conhecimento mais históricos. E vou insistir um pouquinho com o Dom Dimas, relativamente à questão, por exemplo, que se acusa a igreja, que ela vai ter que se adaptar em relação ao uso da camisinha, que na África é um problema, a AIDS, né?
E é um local de crescimento da Igreja Católica muito grande, a África, mas isso gera um certo conflito, não? Veja, nós estamos em campos bem diferentes, né? Porque sim, eu estou aproveitando só questões atuais. Tudo bem, mas de qualquer maneira os critérios aqui são completamente distintos. No primeiro caso, nós estamos nos apoiando numa corrente séria de cientistas, inclusive não só católicos, né? E não só crentes de alguma maneira, cientistas que comprovam essas afirmações que eu acabei de dizer. Elas podem ser contestadas de outras maneiras, com outros critérios, mas me parece que atualmente ninguém nega que a programação genética está lá desde o momento da fecundação. Mas agora, com relação à camisinha, o problema é muito outro. Aqui não se trata, por exemplo, de dizer se camisinha rompe ou se não rompe. Ainda recentemente eu atendi uma pessoa que teve essa dificuldade da camisinha que rompeu e a pessoa estava grávida. Bom, se pode engravidar, com muito mais razão pode transmitir a AIDS. Então, a bronca da igreja, particularmente aqui no Brasil, com relação a certas propagandas do Ministério da Saúde, primeiro, que é enganoso dizer sexo seguro. Seguro dentro de certas porcentagens. Pelo menos a pessoa deveria ter o direito de saber isso antes dela fazer a sua opção. E segundo, a maneira como é feito, né? Lembra daquela propaganda do diabinho com o anjinho, né? Afinal das contas, o diabinho diz: o quê? Você não trouxe a camisinha? Você é um idiota! E o sujeito sai triste, com a mão no bolso, deixando lá a garota fazer o programa com o outro. E ele era idiota não porque ele simplesmente ali agiu se precavendo contra a doença, mas porque ele perdeu uma excelente oportunidade de uma noitada aí divertida. Então, veja, o problema da educação para a vivência da sexualidade que está em questão para a gente. Tá bom. Bem, eu vou ter que fazer mais um intervalo, vou retomar as questões atuais e entrar nas outras, e voltamos já já.